Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou o professor Denis e esta é mais uma aula prática do nosso curso de controle clássico. De fato, essa é a segunda parte da aula de simulação de sistemas de segunda ordem usando a toolbox de controle do Scilab, no caso, um sistema mecânico. Nessa aula, então, a gente vai continuar usando o Scilab, que é um software gratuito, só que a gente vai simular um sistema de segunda ordem para obter a resposta ao degrau em malha aberta e malha fechada. O exemplo escolhido é um sistema mecânico e tem uma massa acoplada a uma massa e mola amortecedor. Então, um sistema massa-mola amortecedor em que a massa e a mola, em que a mola e o amortecedor estão em paralelo, ok? É um sistema intrinsecamente de segunda ordem. É um bom exemplo. É o mesmo que a gente usou na primeira metade. Na primeira metade dessa aula, a gente viu como fazer a simulação graficamente, usando o XCOS do Scilab. Nessa aula aqui, a gente vai usar a toolbox de controle do Scilab, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder usar é encontrar as funções de transferência. Da mesma forma como a gente fez na primeira metade dessa aula, a gente encontrou a função de transferência desse sistema massa-mola. Eu não vou falar isso aqui tudo de novo, porque eu imagino que você esteja assistindo essa aula 3B depois de assistir a 3A. Se você não fez isso, ou você assume essa função de transferência para a planta como verdade, sabendo que os coeficientes que a gente escolheu são esses daqui, ou você volta lá e assiste esse pedaço da aula, tá bom? Eu convido você para fazer isso. Além disso, a gente precisa também escolher qual vai ser o controlador. A gente vai usar o mesmo que na aula anterior. A gente vai escolher um controlador PID, que é um controlador muito utilizado na indústria. A função de transferência desse controlador é essa daqui. Eu também explico ele um pouquinho melhor na aula anterior e, claro, explico bastante na parte de teoria do curso. Nós vamos escolher as constantes, a sintonia desse controlador, baseado na frequência natural do sistema, tudo bem? E ela é calculada diretamente pelos coeficientes que a gente encontra aqui. A gente nem vai calcular os valores numericamente, vai deixar o Scilab fazer isso. O que a gente precisa também lembrar aqui é que como a gente vai usar a toolbox de controle, a gente vai mandar calcular a função de transferência usando o código do Scilab, tá bom? Então, para mandar calcular a função de transferência usando o código do Scilab, a gente tem que saber que eu vou usar, ok? Então, a equação que transforma a malha aberta em malha fechada, a partir da função de transferência do controlador, da planta e do sensor, é essa daqui. Se você não sabe isso, não está entendendo nada do que eu estou falando, ou você assume isso aqui como verdade, ou você vai lá no nosso curso de teoria que eu explico isso direitinho, com bastante calma para você. Tá bom? Também nas aulas anteriores de prática isso já está explicado. Então, aqui eu vou simplesmente apresentar esse resultado. E aqui está o código, não é? Sem mais delongas. Note que esse é um código muito parecido com o anterior, não é? A diferença é que aqui eu tive que definir 3 valores e dessa vez eu escolhi definir o tempo de simulação como uma variável, porque fica mais fácil para depois a gente alterar esse tempo de simulação e fazer uma simulação rápida ou mais demorada. Uma vez dada o valor da massa, da constante viscosa e do cada mola, a gente já calcula a frequência natural aqui e o eta. E eu já mostro, aproveito para dar um DISP, esse DISP vai mostrar no console do Scilab qual o valor do eta e do ômega n. A gente já vai rodar lá no Scilab para você ver como é isso funcionando na prática. Depois a gente vai definir o numerador e o denominador daquela função de transferência que a gente acabou de ver. Lembrando que aqui eu estou usando o C de coeficientes e o S, que é para dizer que essa função de transferência é em S. Esse polinômio vai ser em S. Então o denominador vai ficar o K vezes S elevado a 0, a força viscosa vezes o S elevado a 1 e a massa vezes o S elevado a 2. Como S elevado a 0 é 1, então o K fica sem nada vezes S, certo? Depois eu uso o syslin para criar a função de transferência, porque ela vai criar essa função de transferência contínua, esse C é de contínua, dividindo, né, o numerador pelo denominador. Okay? Para ver se deu tudo certo, se a função que eu construí bate, eu mandei mostrar ela no console. Depois a gente vai construir a função de transferência do controlador PID. Como eu já tenho o ômega n calculado aqui, ó, basta colocar os valores. Né? Você pode colocar em 3 linhas separadas, tá? Eu fiz assim para ficar mais compacto o código. O KI é 2 vezes ômega n, o KP é 10 vezes ômega n e o KD é 1 vez ômega n. Okay? Depois é o mesmo comando, mas em vez de deixar uma variável para numerador e uma para denominador,
eu fiz aqui numa linha só. Se você quiser, você pode fazer isso também lá para a função de transferência. Então, é um syslin contínuo, aqui está definido o numerador e aqui está definido o denominador. Ok? Lembra que o denominador dessa função de transferência é s. Então, eu tenho que definir ele como 0 e 1, para ser 0 vezes s elevado a 0 e 1 vezes s elevado a 1. Então, isso aqui vai dar um polinômio s. Para ver se tudo deu certo, eu estou mostrando a função de transferência. Ok? A função de transferência do sensor é simples, é só um polinômio igual a 1. Aqui eu já vou calcular a função de transferência em malha fechada e vou chamar ela de G1. Então eu vou ter as duas funções de transferência, a de malha fechada, usando aquela equação que a gente acabou de ver, e a de malha aberta, que está aqui. Ó. Ok? Depois basta simular as duas. Na hora de simular eu preciso definir os tempos, né? Então ó, eu usei a variável tsim para dizer até onde vai minha simulação. Então ela vai até 10, de 0 a 10 para a simulação dos sistemas e de menos 1 a 10 para criar a função do degrau, tá bom? Aqui eu não vou mostrar o código daquele sistema mínimo como eu fiz nas aulas anteriores. Eu já vou mostrar o código completo para dar uma figura bem bonita. Se você quiser um código muito simples, você pode cortar muitas coisas daqui que vão gerar uma figura bem simplesinha com o mínimo que você precisa para fazer a simulação, ok? Aqui a gente tem que usar o csim, que é o comando que de fato simula o sistema. Você diz que a entrada é o degrau, diz quais são os valores de tempo, que a gente acabou de criar aqui usando o linspace, e diz quais são a função de transferência que você vai simular. Então, aqui nesse primeiro, eu chamei de ysysma, de malha aberta, eu vou simular a função de transferência em malha aberta. E depois vou fazer a mesma coisa para a função de transferência em malha fechada, e vou chamar ela de G1S aqui, ok? Daqui para frente é só a figura. Então, você tem que definir quais são que figura você quer e limpar a figura e mandar plotar. Então, note que eu estou mandando plotar 3 vezes. O primeiro faz o degrau, o segundo faz a malha aberta e o terceiro faz a malha fechada. Okay? Depois tem um comando para gerar o título, para gerar os eixos, que eu escrevo tempo e posição, e a legenda. Então, note que eu coloquei 3 termos na legenda. O degrau unitário, a resposta em malha aberta e a resposta em malha fechada. O resultado vai ficar bem bacana, vocês vão ver. E esse último comando aqui é para mudar o tamanho da cor da legenda, o tamanho da fonte da legenda para 5 e criar um grid que ajuda a gente a enxergar. Então, vamos rodar isso lá no Scilab e vamos ver como é que vai ficar. Então, vamos ver como executar esse código no Scilab. Então, vou abrir o Scilab. Na aula 1B e 1A, eu mostrei como baixar e instalar o Scilab, ele é um software gratuito. Né? Quando você abre o Scilab, se você não tiver nenhuma toolbox instalada, isso aqui não vai aparecer só carregando o ambiente inicial. Lembrando que você não precisa instalar nenhuma toolbox para rodar o software de hoje. Bom, o lugar onde você digita um código do Scilab é aqui no SciNotes. Então você clica aqui e, no meu caso, eu já estava executando esse código, ele já está aqui, eu vou pedir OK e ele vai abrir o último que estava aberto, que é esse daqui. Se você não tiver, você vai pedir um novo aqui, ó. Vai ter um sem nome e você sai digitando, certo? K igual e assim por diante. E digita o que você quiser. No final, quando você clicar aqui para salvar e executar, ele vai pedir para salvar, você salva e executa, não tem segredo. Mas no nosso caso aqui eu não vou fazer isso, né? Então, já está todo aberto aqui. Vamos rodar ele então. Para rodar, então a gente pressiona esse botão do salvar e executar. Ele vai gerar a figura, tá vendo? Então, como a gente esperava, ele já gerou uma figura com as 3 curvas. O degrau de entrada, a resposta em malha aberta, que está aqui azul, mostrada na legenda, e a resposta em malha fechada, com aqueles parâmetros do controlador PID, né? Com KI igual a 2, KP igual a 10 e KD igual a 1 vezes ômega n. Ok? Lembrando que, geralmente, quando a gente manipula as legendas do Scilab, ele fica meio feinho a figura, mas é só você clicar aqui que ele já reorganiza. Aí agora você pode vir, você pode exportar para algum formato que você queira, né? O Scilab exporta para muitos formatos, ou você pode pedir para simplesmente copiar para a transferência e colar em algum documento que você desejar. Além disso, a gente pediu vários DISPs aqui no código, não é isso? Então, toda vez que a gente dá um comando DISP, por exemplo aqui, ó, DISP ômega n eta, eu pedi para imprimir o ômega n e o eta. Ele vai imprimir esse T, seja ele qual for. Então está aqui o ômega n eta e depois os valores dessas duas variáveis dentro de um vetor.
Então 4 e 0,25. É o que a gente esperava. Se der um valor diferente, você fala, ih, eu fiz alguma bobagem, configurei alguma coisa errada aqui. Você já volta e já corrige. É sempre bom imprimir alguma coisa. Aqui também, né? A gente está imprimindo a função de transferência em malha aberta, que é esse comando aqui. Então ela deu o que esperado, tá vendo? Depois tem a função de transferência do controlador, que ele calculou diretamente aqui, certo? E tem a função de transferência em malha fechada. Essa com certeza a gente não calculou, ela dá uma função relativamente complexa. E o bacana do Scilab é que ele faz isso sozinho, né? Essa equação aqui ela não vai mudar. Sempre que você estiver fazendo uma simulação de malha fechada, este resultado você não precisa trocar. A função aqui dentro vai mudar, mas a forma como calcula não. Então essa equação não muda e ele sempre vai calcular certinho, tá bom? De fato, o código de cor deu certo, então ele deixou red para o degrau, blue para malha aberta e K para malha fechada. E é só você usar a mesma ordem, né? Então, eu primeiro fiz o do degrau, então aqui eu tenho que colocar a legenda do degrau. Ó. Aí depois, a segunda curva vai bater com a segunda legenda e assim por diante. É pela ordem, não tem segredo. Tá bom? Ficou interessante o resultado, né? Bom, você viu que interessante, né? Nota que então, o código que a gente está fazendo aqui é uma expansão dos códigos que a gente usou na aula 1B e 2B. Se você não assistiu essas aulas, vai lá na playlist e assiste. Vai te ajudar a entender essa aula aqui. Então, eu não vou explicar em detalhes novamente como funcionam as principais funções, certo? Que a gente utilizou. Por exemplo, o syslim, o csim e assim por diante. Vai nessas aulas que está tudo explicadinho, certo? Porque a gente não usou nenhuma função nova. O que esse código tem de diferente para as aulas anteriores é que a gente usou uma função de transferência de segunda ordem dessa vez, então aquele poly ficou um pouco mais complicado, mas nada demais, para definir o sistema mecânico. E a gente usou um novo syslim para definir o controlador PID, porque a gente escolheu um controlador mais simples, mas a gente poderia ter escolhido um controle proporcional só, para um sistema de segunda ordem, tá bom? Gostou, né? Olha como ficou bacana o resultado, certo? A gente aproveitou que isso é fácil de fazer no Scilab e fez todos na mesma figura. A gente colocou tanto o degrau quanto a resposta em malha aberta, que é essa azul aqui, como a resposta em malha fechada, que é a pretinha. Interessante, não? Nota como a gente definiu as cores usando os plots. Ó. Então, o R para o degrau, o B para a malha aberta e o K para a malha fechada. Usa as cores que te agradar mais. Uma vez que você troque aqui, o sistema já troca tudo, as linhas e as legendas. Tá bom? Muito bem. Agora a gente pode comparar. Se você assistiu a aula 3A, você viu que a gente encontrou esses dois resultados com um diagrama de bloco. O resultado que a gente encontrou com o código é esse daqui. Nota que são os mesmos, né? É que esses gráficos da esquerda estão um pouco mais esticados que a gente gerou no XCOS, mas basicamente são a mesma coisa. A gente consegue trabalhar um pouquinho melhor para ficar a resposta um pouco mais bonitinha aqui, né? Eu acredito no Scilab, mas usando a toolbox de controle, mas tanto faz, tá bom? Bom, então feito isso, eu gostaria de propor dois exercícios para vocês. Refaz essas simulações da toolbox do Scilab para os outros casos, né? Para o caso superamortecido, para o criticamente amortecido e para o não amortecido. Para fazer isso, você tem que trocar o FV, que isso vai implicar numa troca da constante de amortecimento. Eu estou sugerindo um FV de 1,6 aqui para a parte superamortecida, porque de fato ele é uma faixa. Qualquer valor acima de 0,8 já vai dar superamortecido. Mas se você ficar muito perto de 0,8, você quase não vê o efeito do superamortecimento. E os outros não tem jeito, você tem que usar 0,8 para criar o criticamente amortecido e 0 para criar o não amortecido, ok? Primeiro mantenha a mesma sintonia para poder comparar. E depois ver se os comportamentos que você encontrou são aqueles esperados. Depois eu queria propor um segundo problema para você. Muda um pouquinho a sintonia do controlador. Refaz as 4 simulações. Aqui eu fiz aqui no exemplo. E as outras 3 que eu estou pedindo no exercício 1, mudando um dos parâmetros do PID. Aumenta bastante a constante do integrador. Ó. Ela valia 2  ωn, agora vai pôr 10 vezes ωn. Isso vai virar um fator integrador muito mais importante. O que a gente espera que aconteça? Ó, o resultado, por exemplo, está aqui para você poder comparar, tá bom? Dá uma boa olhada aqui no erro em regime estacionário e compara ele com o anterior para você ver que interessante. Ok?
Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido como simular um sistema mecânico usando a toolbox de controle do Scilab e como implantar um controlador PID também, ok? Até mais e bons estudos!